O despacho conjunto que deu origem ao programa SAL, do Ministro da Administração Interna da altura, Manuel da Costa Brás, e do Secretário de Estado da Habitação e Urbanismo, arquiteto Nuno Portas. Portanto, foi em 74. Este projeto SAL teve a duração só de 2 anos. Através do programa SAL, foram construídos em todo o Países Baixos, já disse, e no Algarve foram mais de 20 operações e 1 milhar de famílias saíram das barracas e tiveram condições básicas de habitabilidade. O bairro dos Índios da Meia Praia, eu estou ligado aos Índios da Meia Praia porque o arquiteto que fez o projeto, o arquiteto José Veloso, é meu amigo, conheço bem os Índios da Meia Praia, e é um bairro que, sendo um bairro SAL, é dos poucos que ficou desinserido do meio, ficou isolado e, portanto, é muito marcadamente um bairro SAL, ao passo que quase todos os bairros que se fizeram ao longo em Portugal, atualmente já ninguém sabe quais são os bairros SAL, porque o urbanismo, depois eles ficaram assimilados pelo desenvolvimento urbanístico. O realizador é António Cunha Teles, o arquiteto é o José Veloso e o arquiteto foi convidado pelo Cunha Teles para ir a Setúbal falar com o Zeca Afonso, para o Zeca Afonso fazer a canção para o filme dos Índios da Meia Praia. O Zé Veloso foi e o Zeca Afonso fez ali, quase na altura, 26 quadras para integrarem uma canção. Está claro que só foram escolhidas meia dúzia. Mais tarde, o Zé Veloso ficou com o manuscrito, porque o Zé Afonso ofereceu, e foi dado à Associação José Afonso. Vou focar outra vez o bairro de Índios da Meia Praia. Há um fotógrafo, João Dias, que tem um documentário que também se calhar até era interessante também passar aqui, que é As Operações do SAL. Dura 100 minutos mais ou menos. Eu passo a citar, é sobre as brigadas de construção de casas decentes para o povo que envolveram arquitetos e populações locais em 74 e 75. Depois tenho outra informação para mostrar sempre que o SAL continua a interessar muita gente ligada à arquitetura. No passado ano saiu um livro da coleção Cidade Participada, Arquitetura e Democracia, dedicada às operações SAL no Algarve, especificamente no Algarve. Neste livro encontram-se diferentes contributos para a caracterização dos projetos, seja pelos investigadores, pelas academias, seja pelos depoimentos daqueles que foram os seus participantes, os arquitetos, os técnicos, os beneficiários. Figuram neles, como não podia deixar de ser, depoimentos do arquiteto José Veloso e do António Cunha Teles. Vou ler um texto que eu acho muito interessante do José Veloso, que esteve precisamente aqui há 10 anos nesta casa, a apresentar o projeto SAL. E eu tenho aqui um texto escrito por ele da apresentação, antes da palestra que ele fez, leu este texto e que eu acho que define muito bem o que foi o projeto SAL e a dificuldade que nós hoje em dia temos em perceber aqueles tempos da Revolução. Então passo a ler. Introdução a uma palestra convivial em 2013 sobre o SAL de 1974, Casa da Achada. Será muito difícil, se não mesmo impossível, conseguir que quem não o viveu apreenda em toda a sua dimensão o que foi o programa SAL. O SAL, eu por acaso não disse o que é que significa a sigla, é Serviço Ambulatório... Apoio Ambulatório Local. Serviço de Apoio Ambulatório Local. O SAL não é uma receita, foi um programa num tempo histórico e numa forma irreproduzíveis. Existiu numa época cujos contornos cultural, social, político exigem, para a análise dos acontecimentos de então, um esforço intelectual para não usar as referências da vida de hoje. Isto porque ainda não decorreu o tempo suficiente para ver o SAL como componente de um processo histórico. Assim, a tendência a olhar o SAL, balizado apenas na ótica da arquitetura e do urbanismo, ainda não no contexto histórico.
Pode sintetizar-se esta questão no pensar que, nos dias do Saal, se pretendia mudar a sociedade portuguesa em todas, mas todas as suas formas, enquanto que, nos antípodas, o pensamento de hoje contém a carga cultural de se viver numa sociedade estabilizada. Dizendo de outra forma, a diferença é que nos dias do 25 de Abril os valores eram os da construção de um país novo a partir do nada, após o tempo de repressão. Hoje a sociedade portuguesa vive num clima consolidado, numa normalidade assumida, tornada incontestável. Daqui a dificuldade do pensamento de hoje se colocar no que foi o clima social e cultural de um pensamento novo, na realização de uma nova sociedade a construir as suas próprias novas regras. Dito isto, veja-se então o que foi o Saal. Ora, a base teórica do Saal não visava construir casas para pessoas mal alojadas, mas sim proporcionar a essas pessoas as condições para exercerem um direito de cidadania que desconheciam. Essa é a grande proposta social e política do Saal. As populações marginalizadas conhecerem e praticarem, em pé de igualdade cívica, a cidadania ativa, o direito de participar nas decisões sobre as suas condições de habitar e conviver numa cidade plural. Para isso, o Saal implicava que a prática desse direito não fosse uma figura de retórica, que os arquitetos intervenientes também a assumissem para que a casa fosse integralmente entendida pelo seu destinatário. Muitos arquitetos de hoje, para quem, com frequência e até como formação, a sua obra pessoal é o objetivo primeiro, também têm que fazer por perceber que o Saal consubstanciava a função social do urbanismo e da arquitetura, retirava-os da redoma das óticas de classe dominante e do poder e os punha institucionalmente ao serviço da comunidade. E que quer dizer que, do Saal, aquilo que permanece e poderá ser hoje aplicável é o seu conteúdo social e político, não a sua forma. À data, o Saal foi e continua a ser hoje odiado e combatido por quem, por ideologia de classe, não aceitou que aquilo que estava em causa não era apenas um programa que se punha aos arquitetos. O Saal foi e é odiado e combatido por quem percebeu que ele era uma imanência de uma revolução que não se limitava a alterar as formas políticas da governação, queria construir uma sociedade nova. Os valores que a dinâmica do Saal criou acompanhavam os da Revolução e iam muito mais longe do que um programa tradicional de bairros sociais. Por isso, onde o Saal conseguiu construir foi depois subvertido, quando esses pontos de vista tomaram o poder. Foi então levado a apresentar uma imagem degradada como lagos e meia praia, ou transformado numa banal operação imobiliária, atingindo os limites da perversão no projeto de Cisa para o Boça, no Porto, transfigurado num apetite por setores sociais endinheirados e requintados. Há ainda que dizer que o próprio conceito de bairro social estava posto em causa. A nova consciência sobre o habitar que o Saal integrava e promovia era que a habitação urbana é sempre parte sectorial ou estrutural da construção da cidade. Assim, é um ato social e político, um caso de cidadania, compete à comunidade nele participar e intervir, enquanto o urbanismo e a arquitetura cumprem o seu papel de serviço público. Foi nesta ótica que eu vi e vivi o Saal. José Veloso, junho de 2013. Eu não trabalhei no Saal, eu trabalhei no pai do Saal, que era o Fundo de Fomento à Habitação. Eu já agora gostava de vos enquadrar, porque esta memória não é que seja curta, mas 50 anos depois a gente esquece das coisas. Em 1970, portanto, foi o último censo que existiu antes do 25 de Abril, havia um total de 2,8 milhões de famílias, 35 mil das quais viviam em barracas, 620 mil viviam em casas sobreocupadas, 40% das habitações tinham mais de 50 anos, 53% não tinha água canalizada, 48% não tinha eletricidade, 57% não tinha saneamento básico
e 40% da população que vivia em estas condições precárias residia nos distritos de Lisboa e Porto. Só para dar um enquadramento da situação explosiva que se vivia no 25 de Abril, que aliás já tinha sido de alguma forma denunciada no dramático ano de 67, durante as cheias, que toda a gente se lembra, e que deixou centenas de pessoas mortas e muitas sem habitação. As condições nessa altura reveladas tocaram muita gente que andou, entre os quais eu, que andaram agarrados a tudo, desde comissões paroquiais, eu que não sou católico, até muitas outras pessoas andaram a ajudar e inteirámos-nos todos, eu ainda era bem puto nessa altura, das condições dramáticas em que se vivia. Chegado o 25 de Abril, as condições não tinham mudado, antes pelo contrário, o que tinha mudado era o poder, entretanto, tinha passado do Salazar para o Marcelo Caetano, que decidiu agarrar numa instituição que existia, que era pouco mais do que simbólica, chamada Casas Habitação Económica, e passar a um organismo chamado Fundo de Fomento à Habitação. Só quis fazer este enquadramento para se perceber qual era a situação absolutamente irrespirável que em termos de habitação se vivia no 25 de Abril. E o Nuno Portas, em colaboração com outros arquitetos com quem tinha muitas afinidades, nomeadamente o arquiteto Nuno Titónio Pereira, de boa memória, devo dizer, no dia 6 de agosto coloca a estrutura do SAL em letra de forma e é instituído o SAL no dia 6 de agosto de 1974. Quem ficou com a tutela financeira do SAL foi o Fundo de Fomento à Habitação, que tinha assim, portanto, três vertentes, e era aqui que eu queria chegar, tinha três vertentes essenciais de tentativa de resposta às solicitações que eram brutais, como podem imaginar, de norte a sul do país. Eram o serviço de apoio ambulatório local, que era aquele que ia dar às pessoas muito próximo o apoio que elas precisavam, portanto, arquitetos e assistentes sociais que apoiavam as pessoas que se organizavam localmente. Depois havia uma outra vertente, que era a das cooperativas, que as pessoas que se organizavam, até normalmente com mais recursos económicos, digamos classe média sobretudo, que se organizavam em cooperativas de maneira a conseguir construir também, porque havia, como há hoje, dificuldade de casas para todos. E finalmente os planos integrados, foi nisso que eu trabalhei, Plano Integrado Almada Monte Caparica, foi onde eu passei esses 10 anos, que fazia, digamos, a ideia era fazer uma espécie de nacos de cidade. Portanto, nós fazíamos cidade completa, desde a habitação, mal ou bem, mas desde a habitação até com tudo, digamos, entendia-se que, e bem, quanto a mim, que uma habitação era bem mais do que o fogo. O fogo é o sítio onde nós moramos. Para ser uma habitação tem que ter infraestruturas, tem que ter comércio local, tem que ter igrejas, tem que ter escolas, tem que ter uma série de outras coisas. Isso é que faz uma habitação. E foi nesse contexto que o SAL aparece. É uma invenção fantástica que tenta enquadrar as pessoas, mas que, como tudo o que acontecia naquela altura, e é bom a gente não se esquecer de qual era a nossa vivência nessa altura, tentava dar resposta às populações, mas era tão localizada essa proposta que o SAL Norte não tem nada a ver com o SAL Lisboa. O SAL Lisboa não tem nada a ver com o SAL dos Índios da Meia Praia ou do Algarve. Fazer casa para uma família, fazer casas com, digamos, para 50 ou 100 utilizadores, ouvindo-os a todos, é bastante mais difícil, para não dizer impossível, não é? E daí haver grandes diferenças entre o Veloso encontrou outra maneira de fazer as coisas. Ele chegou a fazer desenho com uma vara no chão,
aqui passa uma parede e pronto, e fazia-se um desenho no chão e montava-se a parede neste sítio, ou próximo disso. É evidente que isto só é possível fazer quando nós não estamos em contexto urbano, que era o caso deles, que eram pescadores, como se notou, portanto tinham a área, digamos que as áreas a utilizar não eram propriamente uma coisa relevante, coisa que, por exemplo, no Porto, em Lisboa, era. Os terrenos eram bastante caros e era preciso expropriar terrenos, era preciso fazer uma série de coisas que, naquele caso particular, estavam muito facilitadas. O que eu acho interessantíssimo no processo SAL é que há quase tantos processos quanto arquitetos, há tantos processos quanto operações SAL que existiam nessa altura. A discussão do desenho interior das casas é uma coisa complicada. Dou-vos só um exemplo, e não tem a ver com o SAL, tem a ver com o Plano Integrado da Almada, Monte Caparica, onde houve um incêndio e quando lá chegaram os bombeiros, o fogo era na sala, porque nós tínhamos, as salas eram feitas com taco de madeira. E eles era uma família que tinha posto os tacos todos ao meio e tinha feito a sua fogueira ali. E, portanto, só para vos dizer que para eles era normal fazerem uma fogueira na sala, porque estavam habituados a viver não numa casa, num terceiro direito, mas num outro sítio qualquer onde era possível fazer um fogo na sala. É bom a gente não se esquecer que o processo foi acabado como acabou a Revolução, exatamente no mesmo dia, 25 de novembro, foi exatamente o golpe no SAL foi dado a partir do momento em que tudo aquilo que eram reivindicações e organizações populares deixou de fazer, não é que deixou de fazer sentido, mas deixou de ser permitido da maneira como era até então. Portanto, durante aquele ano e meio de Revolução tudo era possível, discutia-se tudo e mais o que fosse preciso. A partir desse momento, acabou. E como acabou o SAL, e acabou o SAL com todas as operações que estavam nessa altura em curso, norte a sul do país. Mantiveram-se, de alguma forma, outras formas de intervenção, nomeadamente os planos integrados, mas que também acabaram, devo dizer. Uma habitação ou um fogo tem uma característica que mais nenhuma outra construção tem, é que não é reprodutível. Se eu faço uma fábrica, eu vou produzir nessa fábrica o dinheiro para pagar a mesma fábrica, mas eu dentro da habitação, em princípio, não vou fazer nada que me pague essa habitação. E é isso que faz da habitação um bem tão precioso e tão caro, porque de facto tem que ser pago com atividades externas ao próprio fogo. O processo de construção que é do SAL, está-me a falar? Como é que se construía? Há diversos processos. Essa é uma boa pergunta, devo-lhe dizer. A ideia essencial e original era que eu fosse de autoconstrução. Só que a autoconstrução é muito complicada, porque há uns tipos que têm jeito para pôr um tijolo em cima do outro, outros nem por isso. Até porque aquilo que a gente vê construir rapidamente é aquilo, eu diria que é menos importante, não é menos importante, mas é aquilo que é mais fundamental numa casa, é aquilo que só técnicos podem fazer, que são as águas, os esgotos, eletricidade. Tudo isso tem que ser feito por profissionais, porque não temos outra maneira de o fazer. Portanto, montar tijolo não é difícil, e isso, quando a gente monta tijolo, parece que uma casa está toda feita, não está só mesmo um bocadinho, não é? Portanto, os processos construtivos foram, no caso da Meia Praia, foi muito autoconstrução também. Mas, mais uma vez, é o que eu lhe digo, aí era fácil. No caso da Bolsa do Porto, que o Veloso critica o CISA, o sítio que havia para construir as casas já lá tinha uma ruína. E a discussão era se mantém, se deita aquilo abaixo, se fica aquilo. Aquilo tinha algum valor de imagem para as pessoas que moravam ali à volta, que eram os interessados em fazer ali casas. E o CISA fez uma coisa muito interessante, mas que de facto não é fácil de fazer, que é agarrar na ruína e incorporá-la nas casas que desenhou. Mas, mais uma vez, aquilo que se também queria com o projeto SAL era que as pessoas não fossem deslocadas para as periferias. Lisboa era uma espécie de dedos em que
o intervalo entre os dedos eram barracas, eram 40 mil naquela altura, sabe? Dá quase 250.000 de pessoas. Aquilo que havia necessidade era não deslocar muitas pessoas, o que levava a que, por exemplo, o preço dos terrenos fosse muito variável. A construção em si podia ser apoiada, eu diria, por populações locais. Não era, contudo, fácil ou possível fazer uma construção de raiz, de fio a pavio, sem introduzir profissionais. Portanto, os profissionais e os arquitetos, que eram também profissionais, os desenhadores, e toda a gente estava no terreno, tinham esta dificuldade de conseguir coordenar estas coisas todas. Portanto, as condições de construção também nunca foram muito discutidas de início do processo SAL e provavelmente por isso ele também instalou. O som dentro de um matador é uma coisa tremenda, porque aquilo é tudo feito de azulejo, tem que ser, para ser lavável, e o cheiro é cheiro a carne. Portanto, a gente entra lá dentro e por mais que eles lavem aquilo, há um cheiro a carne no ar. E o som é estridente, o que deixa logo as pessoas tranquilíssimas, como pode imaginar. A gente sentou-se numa mesa como esta e diz-me assim o presidente da junta de freguesia. Aquilo era uma mesa de escola, portanto tinha um sítio para se meter a pasta por baixo. O tipo tira uma matraca de baixo assim, os seus arquitetos estejam com calma, porque isto, se houver problema, eu defendo-vos. E mostra-nos um cacete deste. Não é o João para ser sempre assim, pá, Fernando, isto é sempre assim, olha, isto é pior que as outras, mas de qualquer maneira. E lá fora então havia popcorn para defender a gente, porque se houvesse porrada, eles estavam lá para nos defender, o que dá uma reunião magnífica, como podem imaginar. Porque havia os tipos que havia dois tipos de pessoas nestas reuniões, as que eram expropriadas e que estavam lixadas por isso, porque tinham feito a casa com as suas mãos. Isto é de uma violência de demolir uma casa destas que vocês provavelmente não têm noção. Um tipo que pode ter construído a casa toda clandestina, pode ter feito a coisa pior que há, mas foi ele que a fez com as suas mãos. No verão quente, prepararam a eventualidade de fazerem um golpe se a coisa, se o povo tomasse demasiada força e fosse muito ativo nas suas exigências, nas suas imposições. Não era só exigência, eram imposições para a casa, a perseguir os fascistas, a impor a sua vontade nas coisas que lhe diziam diretamente respeito. Foi as grandes conquistas do movimento popular, creches, os centros de saúde, as escolas, tudo isso. E ao mesmo tempo impor nas fábricas, impor uma outra forma, travando a arbitrariedade do capital. Eu gosto sempre de dizer isto, embora não esteja diretamente relacionado. O momento fundamental do movimento, a força do movimento popular, gente para falar no 25 de novembro para travar o movimento popular, tem que falar da força do movimento popular. Para exigir ser travado. Acho que o momento fundamental do movimento popular, né, foi o 12 de setembro de 1974. Já havia muita luta nas fábricas, nas empresas, grandes, etc. E o pessoal da Lis Nova decidiu, está aqui um dos dirigentes desse movimento, Eduardo Pires, decidiu vir para Lisboa fazer uma grande demonstração, uma grande manifestação, que era ao mesmo tempo uma grande demonstração da força do proletariado. Uma força que estava a ganhar cada vez mais. E o MFA, de cima do seu privilégio, ter feito o 25 de abril, disse que isso não podia ser, a greve não podia ser, eles não podiam vir para Lisboa, etc. E foi lá um militar, acho que era da Marinha, dois, foram lá dos militares, convencer os operários que isso não, o MFA proibiu, portanto vocês é melhor não ir, não vão. E os camaradas disseram, ele depois conta melhor, quando for tudo a falar, disseram, não, vamos ou não vamos? Eram 5 mil, 6 mil, 7 mil, 10 mil, não sei. No grande plenário, o pessoal disse, vamos. Portanto, foi a primeira ripada no MFA e no seu prestígio de comando daquela coisa toda. Vamos. E foram. E quando saem, organizados militarmente, quase,
E vão chegar a Cacilhas, estava lá a força militar para nos deixar passar. E os camaradas disseram, viraram-se para trás. Como é? Voltamos para trás ou seguimos? Seguimos. Era mal para seguimos. Então, só começou a avançar e os soldados que estavam ali, eram das três forças, das duas, pelo menos Marinha e Exército, soldados filhos do povo e rebelde, e o pessoal baixou as armas, ibriá-las, e o pessoal passou, estavam lá os barcos à espera, deram para Lisboa. Depois, os senhorios não estavam nada satisfeitos, porque era uma expoliação dos seus direitos de cobrarem rendas e, portanto, os governos e o Estado puseram-se em marcha para tornar isto legal, fosse possível organizar esta desordem toda, e assim surge o SAL. O SAL surge em agosto e as ocupações começaram uma semana depois do 25, no dia 2 de maio. Por outro lado, fora da cidade também conhecia esse movimento, aqui à volta de Lisboa, aquela zona de Canessas, o próprio Copa da Moura é um exemplo disso. Havia terrenos vazios que as pessoas sabiam a quem pertenciam, ou eram camaradas, ou eram de proprietários, e muita gente, aí entra outra vez os homens da construção civil, organizaram-se em grupos, às vezes até por zona de origem, gente que vinha do Alentejo, gente que vinha da Beira, organizavam-se em famílias, grandes famílias alargadas, iam ocupar aquele terreno, iam dividir aquilo em talhões e cada um fazia a sua casa, com os tijolos e os arames que conseguiam arranjar, ou que sabiam fazer casas. Esta situação só foi possível porque houve uma crise revolucionária. Quer dizer, os de baixo decidiram que já não obedeciam a ordens, iam impor onde pudessem os seus direitos. Hoje em dia, eu quero reforçar isto para a nossa atualidade, porque hoje não temos SAL, nem temos um processo revolucionário, mas temos uma situação absolutamente desesperante, que é comparável àquela que o arquiteto descreveu às vésperas do 25 de Abril. Quer dizer, há pessoas que não conseguem ter uma família, nem casar, nem ter filhos, nem ter uma casa própria, porque não há casas. No entanto, sabe-se que edificadas já há 100 e tal à volta de Lisboa, se falarmos da zona metropolitana, há 100 e tal mil casas vazias, devolutas e em condições de serem habitadas. Eu só vou ler a notícia 2 e as declarações do António Costa sobre mais solos urbanos para que possa haver mais construção. Recolocar no mercado de habitação de fogos estão a ser retirados do mercado. Bom, o que é que significa esta pessoa? Recolocar no mercado de habitação de fogos que estão retirados do mercado. Mas a primeira frase que pergunta, estamos num momento em que se estão a começar a discutir os PDMs e a grande loucura é vamos já transformar os solos em solos urbanos e continuar este processo de aumentar a construção, mesmo que não haja gente para lá viver. E isto é que eu acho que é muito grave e que podemos ter atenção, porque isto está a acontecer, está aqui, a notícia 2. Foi inaugurar a Carnaxide mais um empreendimento, não é? Mais um empreendimento, e vezes podem imaginar alguém dentro, à conta dos empreendimentos que são parecendo como os adoeiras. E depois, tem sido uma coisa registrada. Normalmente, com 10 anos, para que venham ao lume, algumas coisas. De qualquer forma, essas declarações foram feitas hoje, e isso é preocupante, sobretudo no momento em que se está a começar a querer discutir, em que se está, por modalidade, por questões legais, a abertura do processo dos planos diretores, e coloca-se, e está a ser colocado desta forma, já por este governo, vamos planizar mais solos para podermos continuar o processo de construção, mesmo que haja habitação que pode ser usada, e mesmo que não haja gente para lá viver, porque não há rendimento para poder pagar essas novas habitações. O Conselho de Vila Franca de Xira, preferencialmente, neste momento constrói junto ao Rio, já agora, uma grande urbanização do Polo de Santiria, para construir em leite cheia. Não é leite cheia, era um pântano, não era um pântano, foi transformado, inclusive, foi aproveitado pelo homem para fazer salinas.
A legalização desses bairros é feita em termos camarários, que é feita, não é feita em termos de poder central. O poder central não é visto nem achado para processos de legalização. E já agora, permite-me que lhe diga que o enquadramento nessa altura era muito não havia enquadramento, melhor dizendo. Ou seja, ainda não havia PDMs, os planos diretores municipais são coisas que demoram a ser feitas e não começaram a ser feitas nessa altura, começaram a ser feitas já depois da democracia estabilizada, chamemos-lhe assim para ser mais elegante, se calhar. E, portanto, só a partir da existência de PDMs é que começa a haver noção de se os terrenos são bons ou são maus, e de tudo isso. Até então não havia. Agora, a legalização era feita, porquê? Porque havia uma necessidade, as câmaras precisavam de dinheiro e cada legalização fazia uma entrada de dinheiro na Câmara. Aliás, esse é um dos graves problemas do financiamento camarário, é que ele é feito a partir da habitação nova. Portanto, é por isso que todas as câmaras querem construir, mesmo que não tenham ninguém para lá meter. Outra pergunta que me fez foi saber se o sal tinha sido produto de, ou se tinham... Enfim, eu percebi a pergunta. Conhecendo, por acaso, os dois pais do sal, como o Nuno Portas e o Nuno Titónio Pereira, porque na prática são eles os dois os pais, conhecendo ambos, tive o privilégio de conhecer o Nuno Titónio Pereira bastante bem também, eu acredito, nunca lhes perguntei isto, nem um nem outro, mas acredito que já germinaria na cabeça deles alguma coisa que enquadrasse aquilo que depois veio a ser o sal. Eu explico-lhe. Durante o mês de maio e junho, aparecem alguns documentos em que aparece o nome SAL, Serviço de Apoio Ambulatório Local, embora não soubesse ainda muito bem o que é que isso viria a ser e qual seria a dimensão dela. A dimensão que teve o SAL foi seguramente causado pela forte movimentação popular, porque havia uma carência brutal de habitação, e ela foi garantidamente potenciada por isso. Agora, a ideia de como é que se poderiam organizar as pessoas parece-me que é quase... não pode acontecer de baixo para cima, porque nem de baixo para cima não se vai à procura de arquitetos, engenheiros e por aí adiante, não é? Pois não havia sugestão, quer dizer, até porque as pessoas, como aquela senhora disse bem, a maior parte das casas que estavam construídas e que estavam devolutas em 74 foram ocupadas. Não eram muitas, mas quer dizer, não eram muitas em relação àquilo que era a carência nacional, que era mais de 25% da população portuguesa vivia em barracos. 25%, 2,5 milhões de pessoas. Há 50 anos foi assim que abriu por tudo isso. Ao fim de 50 anos, os governos democráticos e ultrademocráticos não conseguiram dar um passo na solução do problema da habitação. É evidente que nós não estamos numa situação revolucionária em que as pessoas, existem uma situação revolucionária com cobertura do MSA, o Guarda das Ruas, que as pessoas se sentiam mais ou menos protegidas para as ações de ocupação e de afirmação mais rija dos seus interesses. Mas daí, desse tempo, restou uma coisinha, que é a Constituição da República, que é a consequência desses grandes movimentos. Contempla a habitação como um direito, mas mais que o direito constitucional, a habitação é um direito humano. E estes tipos falam tanto de direitos humanos e não dão uma resposta. Não dão uma resposta porque estão subordinados aos interesses da especulação imobiliária, tudo. Portanto, o que é que a gente pode tirar daquele tempo? O movimento revolucionário agora não existe. Não. Mas há um movimento que pode dizer, por exemplo, é uma palavra de ordem que já houve naquela altura, não é a casa sim, barracas não, agora quando muito seria casa sim, tendas não, mas isso não é suficientemente mobilizador, porque as pessoas que têm tendas são pouquinhas, mas para elas é uma coisa terrível. Podia-se dizer, não pode haver gente sem casa e casas sem gente. Porque, de facto, como foi aqui dito, está-se a construir para ninguém. Está-se a construir para a especulação imobiliária, está-se a construir para as câmaras poderem daí tirar aquilo que acham que têm direito. Hoje, temos que ter esta experiência toda do movimento revolucionário do 25 de Abril, do PREC,
mas é entender que hoje onde é que a gente se tem que engajar. Dizer, tá, mas a vossa exigência, que não há 50 anos que ninguém vos liga, mas há uma Constituição que diz isto. Por outro lado, isto tem que também ter como base associações de moradores, movimentos para cooperativas, como houve também, entretanto, nessa altura, né? Depois do 25 de novembro, do assunto das cooperativas, estão todas a colaborar. E ter a certeza absoluta de que se não for organização popular mais explícita, menos explícita, mais intensa, não se vai lá nenhum. A questão das cooperativas, e a minha pergunta, se calhar, como é que as cooperativas encaixaram nesta questão? Disse que, por razões, se calhar, mais lógicas, que as cooperativas tinham um caráter também de classe média, de terem o capital necessário para iniciar as cooperativas, e, portanto, nestes 40 anos, também, pelo vou lendo, essas cooperativas também perdeu-se o espírito cooperativista, porque, em grande parte, reafirmaram o direito à propriedade e não tanto ao espírito cooperativista horizontal. As cooperativas de habitação tornaram-se cooperativas de promoção para pequenos proprietários, que são os donos das suas próprias casas. Por exemplo, a Malagueira em Évora é exatamente este caso. O que é que se passou de uma para outra? Nós fazíamos, o Fundo de Fomento da Habitação tinha iniciativas daqueles chamados planos integrados. Quando o Fundo de Fomento da Habitação deixou de existir, aquilo que o Fundo passou a fazer foi a promoção de cooperativas de habitação. Portanto, eram-lhe colocadas questões, eram arranjados financiamentos a custos melhores do que os normais dos bancos e era feita esta habitação em toda a parte do país. Portanto, há uma alteração fundamental da lógica de construção de habitação. O que quer dizer, de facto, uma coisa que, em minha opinião, não é verdade, é que a partir desse momento toda a gente tinha capacidade para pagar uma casa sua. O que claramente não é verdade. Eu gostava de falar das cooperativas populares, que não têm essa história. As cooperativas populares, a iniciativa popular. Eu estava a falar do movimento dos ocupantes, mas os ocupantes rapidamente começaram a organizar-se na zona da sua ocupação em comissões de moradores. Essas comissões de moradores começaram a comunicar umas com as outras, os ocupantes, e fizeram-se intercomissões de moradores, que se ligaram ao sindicato, à Associação dos Inquilinos. A Associação dos Inquilinos, que tem uma longa história antes do 25 de Abril, começou a ocupar-se dos problemas dos ocupantes, dos moradores pobres. Havia até uma associação dos moradores pobres que comunicava a alto nível, digamos, institucionalmente, com essa associação dos inquilinos. E a associação dos inquilinos, ao contrário de todos os outros sindicatos ou associações cívicas, tomou para si a causa dos ocupantes. A ilegalidade tinha que ser legalizada porque era tão intensa e tão forte que não tinha outra saída. Portanto, a cooperativa, sim, é um recurso na falta de outros apoios, que é extremamente útil e fácil de aderir, porque o sentimento é de se organizar e de ganhar força pela associação, que teve resultados fantásticos. A cooperativa de origem social. Posso dizer que eu venho de fora, mas estou aqui há muitos anos, e há muitos anos ando sempre de estar dentro das juntas de habitação que ainda existem nesta cidade, e nesta área metropolitana. E, por exemplo, eu quero referir, por exemplo, que as pessoas que nós conhecemos, as famílias de elas, as mulheres, como a senhora disse, como disse há bocado, são todas mulheres que ocuparam casas vazias nestes últimos 6 anos, que eu assisti com a minha própria experiência. São centenas, se não milhares. Centenas são aquelas que a gente conheceu, através da habitação. Milhares, provavelmente, aquelas que nós não conhecemos, né? E com os filhos, etc. Quer dizer que há, provavelmente, mais de 200 milhares de pessoas na cidade de Lisboa a ocupar casas. É a atualidade, mas estamos por aí em termos de portanto, casas que são deixadas vazias pela Câmara, e porque é um Estado que, na realidade, o modelo estatal e capitalista que decide dividir
garantindo outro grande direito humano, porque calhar esta coisa dos direitos também já é algo que, não sei, a mim, por exemplo, já não me faz muito sentido, porque o outro direito humano, que falar nos direitos humanos é o direito à propriedade. Aqui deixo uma provocação. E então estamos nisso. Existem também, ou seja, e há muitos anos estas famílias lutam e demonstraram-se, estivemos com elas a ocupar a Câmara, mesmo a Câmara Municipal de Lisboa, ocupámos o Gabinete da Vereadora, ocupámos o EIU, ocupámos os Ministérios. Estas lutas acontecem e, sinceramente, não tivemos grande solidariedade de fora nestes últimos anos. Isto é preciso dizer. E, sinceramente, através destas lutas, chegou-se a uma situação atual, que a atual vereadora, que é de direita, está a pensar e a propor, e já apresentou um plano de legalização destas casas ocupadas. Não é uma vitória, porque a maneira como está a fazê-lo é completamente, obviamente, vai ser completamente discriminatória, vai pôr em dificuldade as pessoas com mais dificuldade. Mas pronto, as pessoas lutam aí como lutam ainda nos bairros de barracas. As barracas ainda existem muitíssimas. No Alentejo temos casos gravíssimos no bairro da Hospital de Beja, no Conselho de Beja, mas aqui agora em Lisboa, nós assistimos em 2019, 2020, ainda antes da pandemia, ao crescimento de barracas que nem são de tijolos, mas são de lona e papelão, no Catujal, lá em Loures, então estes problemas ainda lá estão e as pessoas, através da própria vida cotidiana, continuam a resistir. Temos de fazer a ponte com estas histórias, porque, por exemplo, eu demorei anos antes de conhecer o SAL, agora já metade conheço e hoje aprendi mais coisas. Mas precisamos de uma ponte necessária para demonstrar o que é que se fez e precisamos de ativar-nos agora na solidariedade quando ela é precisa. Eu, ano passado, este ano, tive a sorte de tentar no projeto SAL da Bolsa com um arquiteto que explicou mais ou menos a história e a parte que eu melhor captei e que guardei comigo, e acho que a história é mais ou menos assim, mas posso estar enganado, é que o projeto inicial, pronto, que eu já conheço o SAL da Bolsa, são 2 pisos, e o projeto inicial seria construir uma rampa para aceder ao segundo piso. E parece que os moradores pediram que se construísse uma escada. Porquê? Porque a escada era o lugar onde podiam formar uma assembleia e onde podiam falar enquanto bairro e tomar decisões. E acho que é importante também refletir sobre, acho que não falava há bocado também que a habitação não é só casa, e também é a questão da construção do projeto, como é que a habitação pode ser um projeto de democracia, a construção também de espaços de democracia. E é interessante porque, aliás, ele transformou essas escadas num elemento funcional e também escultórico, de alguma forma. É impressionante. Como é que é? Não se consegue sequer dar um passo, por exemplo, os serviços que têm cooperativas, seja regis cooperativas, em que a gestão de todo o equipamento habitacional é feita por uma cooperativa, a pessoa chega, compra a cota, paga uma parte, vai pagando, quando sai embora leva a sua parte, retira a sua parte lá, que entretanto meteu, e por isso aquilo vai funcionando. A pessoa não perde, há uma componente que é componente de condomínio, enfim, mas depois há a parte que entra, quando a pessoa vai embora leva a sua parte. Os seguros são comuns, não há razão nenhuma para que os seguros dos condomínios em Portugal, as pessoas discutam o seu segurozinho. Acho que tem toda a razão, são as cooperativas de consumo e, portanto, a habitação foi entendida a certa altura como um bem de consumo, coisa que não é verdade, pelo menos na minha perspectiva. Portanto, como disse, como não é reprodutível, eu acho que não seja um bem de consumo. É um bem de consumo estrito, se quiser ser mais nada. Agora, uma cooperativa é exatamente isso que você está a falar, é exatamente as coisas pertencerem sempre à cooperativa e serem usufruídas pelos seus sócios. Portanto, o que me interessava de saber é se no pós-25 de Abril, se as casas eram pensadas para as reis não serem as empregadas domésticas e só as criadeiras e as cozinheiras, se havia alguma preocupação nesse sentido e nas tais reuniões se havia exigências ou pedidos das mulheres. A resposta às duas coisas é não. Não. Rapidamente a resposta é não. De nem facto, exigências, nem vocês, homens, arquitetos homens, também não pensavam nisso. embora houvesse mulheres, uma vez que os arquitetos não são todos homens, já vale a pena começar por aí, não é? Naquela altura, minha senhora, quando eu entrei para a Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, éramos 50-50.
Está a ver? Portanto, não é boa, era assim mesmo. 1970 foi quando eu entrei, éramos 50-50, mais coisa, menos coisa. Portanto, há muitas arquitetas neste país, felizmente. Essa é uma questão que, mais do que ser feminina ou masculina, permitir-me-á, mas é de classe. As questões que colocou são mais de classe do que de género. A urgência de construir era tal que nós recorremos, muitos dos arquitetos e muitos no Fundo de Fomento da Habitação, recorreu-se muito a projetos já existentes, pré-existentes. Porque estavam já testados, porque era possível fazer, porque a pressão para fazer era muita. Um projeto destes de habitação social é, de alguma forma, um pouco como um Lego, percebe? Por exemplo, estes da Almada era mais ou menos um Lego. A gente tinha um T1, um T2, um T3, T4, aliás, T2, T3, T4, basicamente, e eu tenho muitas casas feitas assim no Alentejo, e depois a assemblagem delas é que era em função daquilo que nos era pedido. E nós tanto fazíamos, as percentagens eram alguma coisa que a gente podia mexer. Portanto, na organização das casas, fazer, ou em altura ou não, fazer casas maiores ou mais pequenas em função daquilo que eram as necessidades em percentagem daquilo que nos eram pedidos. Era a minha função na altura, era fazer inquéritos à população. E das coisas que as senhoras normalmente pediam era que tivesse uma ligação direta da cozinha à rua.